Olá, muito bom dia. Hoje vamos dar a resposta às questões colocadas na nossa página do Happy Child. Antes de mais, queria agradecer às pessoas que colaboraram e que colocaram algumas perguntas que poderão ser úteis também para várias mães, nomeadamente a Sara e a Nati. E vou tentar responder às vossas perguntas uma a uma. Se depois tiverem questões mais específicas poderão colocar, eu vou tentar falar de forma geral uma vez que são várias perguntas. Temos a primeira pergunta da Sara, que é: que ideias é que nós podemos aplicar de atividades para o desenvolvimento, para apoiar o desenvolvimento da criança com 1 ano de idade? Então vou falar um bocadinho sobre o desenvolvimento da criança e também algumas atividades próprias para esta idade. Depois temos também uma pergunta da Sara, que é: quando é que o bebê deve passar para uma cesta por dia? Também vamos falar sobre isso. E uma pergunta da Nati sobre quais são as atenções que nós devemos ter no primeiro semestre de vida relativamente ao sono dos bebés. Que erros é que os pais fazem? Pronto, eu não gosto de dizer que seja erro, não há erro, há feedback, portanto, se não corre bem de uma maneira, nós vamos corrigir. Claro que cada criança é diferente, mas vou falar em termos gerais as coisas que nós podemos pensar em ter atenção, porque poderá facilitar a vida dos pais e da criança mais para a frente. E depois, por último, a Nati também colocou uma questão interessante, que é como começar uma alimentação do bebê com o pé direito. Eu vou falar se calhar mais na altura da transição dos sólidos e num ou dois exemplos para nós termos em atenção quando o fizermos, porque realmente as primeiras experiências devem ser positivas, porque isso vai fazer com que a criança se mantenha motivada. Por isso, obrigada pelas vossas questões e vamos começar então a falar sobre o desenvolvimento da criança no primeiro ano de vida. Portanto, esta fase é muito engraçada. As crianças estão a conhecer o mundo, muitos deles começam já a conseguir colocar-se de pé, agarrar aos armários, começam a explorar o mundo, a ter interesse pelos brinquedos, estão a começar a desenvolver os seus sistemas sensoriais. Desenvolvem também o sentido de humor nesta idade e têm um humor muito variável, tanto estão muito engraçados como de repente alguém lhes tira alguma coisa que eles não gostam ou que querem ficar, os pais notam que eles estão em perigo e tiram-lhes algum brinquedo e a criança fica, parece que o mundo acabou. Por isso é preciso ter alguma compreensão para com os bebés nesta fase e tentar, sempre que nós tiramos de uma situação, tentar substituir por outra para que eles não fiquem muito tristes. Mas em relação ao desenvolvimento em si, nesta fase o que eles gostam é de passear. Passear pela casa, subir, levantar, usar o corpo. Eles estão a descobrir como é que usam o corpo, estão a descobrir os pezinhos, as mãos, começam a apontar, começam a se interessar também por aquilo que o adulto diz, já compreendem muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Então, uma boa forma de desenvolver estas competências pode ser numa rotina em casa, pode ser, por exemplo, no banho, dar-lhes livros, daqueles livros de plástico para eles folhearem, para apontarem, contar histórias, porque ajuda a desenvolver a linguagem. Ao nível quando eles estiverem a mudar a fralda, por exemplo, dar-lhes fotografias para a mão e apontar, porque eles vão ficar mais interessados e também vai ser mais fácil de se manterem quietos durante a mudança de fralda, como eles estão numa fase de exploração. Podem fazer em termos motores, colocar brinquedos ao longo da sala para que a criança tenha que se deslocar, porque eles já vão querer começar a agarrar nos armários, subir, descer, e é importante que eles façam esse tipo de atividades porque eles estão a desenvolver a sua própria consciência corporal, coordenação. Então podem colocar vários brinquedos em vários sítios para que a criança tenha que se levantar e buscar, colocar dentro da caixa, se voltar a sentar. Portanto, essencialmente, atividades motoras que a criança possa explorar, aproveitar para desenvolver a linguagem contando histórias durante as rotinas. Podem colocar cheirinhos para estimular também o sentido do cheiro, fragrâncias, aromas no banhinho, aquelas espumas com alguma fragrância nesta altura.
já podem fazer algum tipo de balanço, movimento com o bebê, que o bebê gosta e é importante para o desenvolvimento da sua visão espacial, a deslocação e o estímulo de movimento. E essencialmente são este tipo de atividades que eu recomendaria. Se quiserem mais alguma coisa específica, depois podem colocar uma mais específica, Sara, se tiveres mais outra questão. Em relação à tua pergunta, Sara, de quando é que o bebê deve passar para uma cesta por dia? Olha, isso claro que depende de bebê para bebê, mas geralmente entre os 15 e os 18 meses. Eles, entre o primeiro e o segundo ano de idade, começam a aumentar os tempos que o sistema nervoso consegue se manter acordado. E então passam entre o primeiro e o segundo ano de 3 horas e um quarto a 4 horas e um quarto que já conseguem manter-se acordados entre cestas. Por isso, entre estas idades, 15 e 18 meses, vai haver uma altura que vão notar que o bebê já está a resistir mais ao sono da tarde, ao segundo sono da tarde, só que ao mesmo tempo, se a rotina ainda não estiver ajustada e ele não fizer o sono da tarde e ficar sempre acordado, ficar acordado entre a primeira cesta e a ida para a cama à noite será um período muito grande que pode desregular o bebê. Aquilo que eu aconselho é colocar na mesma no berço, calminho, de dar qualquer coisa calma, para que mesmo que ele não durma, fique calminho durante esse período e não fique demasiado estimulado. E depois, gradualmente, trazer a cesta da manhã para mais tarde e colocar a hora do sono mais cedo. E não se preocupem pelo facto da criança acordar mais, pensando que se eu trago agora a hora do sono para mais cedo, ele vai-me acordar muito cedo de manhã. Não há problema, porque à partida, se a criança estiver regulada, e aquilo que os estudos científicos dizem é que a criança tem uma hora, se tiver um sono regulado, tem uma hora para acordar. E mesmo que se deite mais cedo, essa hora não tende a mudar. Portanto, à partida funcionará. Também se não funcionar, qualquer dúvida podes-me colocar, Sara. Em relação à pergunta da Nati. Portanto, a Nati colocou quais são as dicas para o primeiro semestre de vida para o sono. É assim, no primeiro trimestre, especialmente, o mais importante é a criança estar regulada. E tentarmos ler os seus sinais e responder aos sinais das necessidades do bebê. É sempre importante isto. Só que o que é que acontece? Aos 3 meses o bebê começa a criar, já tem a capacidade de fazer associações, de se lembrar como é que foi a última vez que adormeceu, a última vez que fez alguma coisa e tende a reproduzir isso. Portanto, o que é que eu aconselho? Se nós queremos aprender a adormecer, é uma competência que o bebê precisa desenvolver, que é uma competência de regulação, que é tão importante como andar a pé, gatinhar, comer sozinho. É uma competência muito importante e é importante para a autoconfiança do próprio bebê. Então, evitar criar associações que façam com que o bebê seja dependente do adulto para adormecer a partir dos 3 meses. Portanto, sempre que possível, habituar o bebê, acalmar o bebê. O papel da mãe é acalmar e o papel do bebê é aprender a dormir sozinho. Então, acalmar o bebê e colocá-lo acordado na cama a partir dos 3 meses. O que é que acontece? Se a criança se habitua, como aos 3 meses já faz a associação, se ela se começa a habituar a fazer associações de sono, depois sempre que acordar, vai se lembrar como é que adormeceu e vai pedir ajuda aos pais para adormecer. Mas pronto, depois há estratégias para lidar com isso. Mas assim, para as mães recentes, isto é a melhor dica que posso colocar para ajudarem o bebê a desenvolver a autorregulação e para elas próprias conseguirem ter uma noite descansada e estar mais disponíveis para o bebê no dia seguinte. Em relação à tua segunda pergunta, Nati, que é sobre o que é que nós podemos fazer para começar uma alimentação com o pé direito. Existem várias coisas e também depende de cada bebê, porque as questões de alimentação podem se prender com o desenvolvimento oromotor do bebê, com questões sensoriais. Há bebês mais sensíveis às texturas, outros menos, e temos que avaliar cada caso. Mas assim, em termos gerais, de pais que às vezes nos chegam com algumas dúvidas ou que tenham tido mais dificuldade na alimentação com as crianças, pode prender-se com o facto de às vezes nós querermos introduzir um sólido
antes da criança estar preparada para de facto o aceitar. Porque isto, como eu te digo, depende da criança. O facto de as normas gerais dizerem que aos X meses já se pode introduzir determinado alimento, não quer dizer que seja assim para todas as crianças. Nós temos que avaliar cada criança especificamente. E, por exemplo, para as crianças começam a conseguir fazer a coordenação dos movimentos laterais da língua quando já têm a capacidade de se sentar e de mexer o corpo e fazer movimentos de lateralização globais. Portanto, se a criança ainda não tem estabilidade postural e não consegue fazer esta lateralização do corpo, se nós lhe introduzimos um sólido, ela pode não ser capaz de o gerir na boca, e se não o gere na boca, vai se sentir aflita, e se sente aflita, da próxima vez poderá já não aceitar esse sólido e até eventualmente recusar outros tipos de sólido sem sequer experimentar. Portanto, é importante nós lermos o sinal da criança, conhecermos bem a criança e irmos introduzindo as coisas aos poucos de maneira a que a experiência seja o mais positiva possível para não criar associações negativas na alimentação. E pronto, penso que respondi às vossas questões de hoje, desta semana. E nós vamos passar a fazer este questionário, disponibilizar este questionário todas as sextas-feiras na nossa página. Ainda não sei se será quinta ou sexta, depois vou decidir, mas vamos publicar durante a semana. E os pais que quiserem, ou os profissionais, poderão colocar alguma questão em comentário que depois será respondida através de vídeo. Muito obrigada pela vossa presença e um bom dia a todos. Muito feliz.